Olá, tudo bem? Voltando aqui para a gente dar continuidade com temas sobre finanças, né? Pensando aí que os pais vão ter uma mudança de vida a partir do momento que o bebê chegar. Aliás, eu acho que antes, né? Porque se você pensar no período do pré-natal, os pais já começam aí a pensar o que vai mudar daqui para frente a partir do momento que você precisa começar a investir no bebê. E falar de investimento é falar do que o bebê vai precisar, né? Então, o que o bebê precisa inicialmente, que é necessário comprar? Bom, normalmente a gente pensa em um universo de roupinhas para bebê. Então, você vai precisar dessas roupinhas, aí você pensa em macacão, body, você pensa em touquinhas, em luvas, em meias, tênis ou sapatos ou chinelinhos. Enfim, são muitas coisas que podem envolver a vida do bebê. Claro que cada família vai saber ou vai tentar entender a quantidade de peças que essas famílias vão precisar, né? Se você pensa assim, de repente eu preciso de uma meia dúzia ou de 10 roupas, porque são muitas trocas, né? Até eu, pensando assim comigo, eu não sabia, não tinha ideia de quantas roupas uma criança usa. Você sabe disso? Então, e a criança, ela tem o hábito de fazer várias trocas no dia, né? Principalmente quando a criança, ela é mais nova, ela é recém-nascida, né? A criança faz muita sujeira ali, né? Muito cocô, né? Na nossa linguagem, muito cocô. E você precisa trocar, né? Precisa trocar a criança e muitas vezes a fralda acaba vazando. E aí você precisa trocar a roupa, ou às vezes a criança gorfa também na roupa e você precisa fazer uma nova troca. Então é comum que no início ali, depois da criança nascer, a criança precise de mais trocas de roupas. Só que aí você já comprou essas roupas antes, né? Você já foi lá, passou nas lojas, fez ali sua pesquisa para você comprar esse volume, essa quantidade de roupas. E aí se você pensar, não são só as roupas, né, que implicam aí na questão da vida do bebê, mas tem muitos utensílios, né? Você tem chupeta, você tem mamadeira, você tem, enfim, são utensílios que são necessários para que a criança utilize assim que ela nasça, né? Assim que você pensar nesse planejamento, né? Nesse período aí que antecede o nascimento do bebê, você já vai ter que ter pesquisado, ido atrás desses utensílios. Então, pessoal, tudo isso vai mexer sim com o orçamento familiar, né? E a gente sabe que a gente está vivendo numa pandemia, né? A gente está passando aí por um período complicado da nossa economia, né? Anda tudo muito caro. Então é importante que você pesquise bastante. Tem pessoas que até compram esses utensílios, né? Compram coisas de brechós, né? Tem pessoas que muitas vezes acabam pegando de outros amigos, né? Que tiveram filhos também acabam utilizando esses recursos, né? Esses utensílios, essas roupinhas. Outro ponto, pessoal, é sobre o enxoval do bebê, o quarto do bebê, né? Eu sei que tem pessoas que muitas vezes não pensam, onde que o bebê vai dormir? Claro, o bebê vai dormir junto com os pais, principalmente no começo, assim que ele nasce, o bebê, ele vem aí, ele fica junto com os pais nos primeiros meses, até para ele se adaptar em relação ao horário, em relação à adaptabilidade da criança depois que ela nasce, né? A criança inicialmente ela nasce com um horário um pouco fora de ritmo, de sintonia com a dos pais. É nesse momento que inclusive os pais sofrem bastante, porque os pais acordam de madrugada, não tem um horário certo para dormir e acordar. Então, nesse momento, é importante que a gente pense o seguinte, o que está à minha altura, né? O que eu posso fazer agora ou o que eu posso fazer depois, por exemplo, em relação ao enxoval da criança. Às vezes você não pode montar o enxoval da criança naquele momento, então é importante que os pais vejam o melhor momento, de repente, de montar esse enxoval, né? De montar o quartinho da criança. Né? De repente você pode ficar aí alguns meses, né? Até o primeiro aninho da criança, pensando de que forma você pode usar mais recursos para poder assim ter o tão sonhado quartinho do bebê montado daquele jeito que todo mundo gostaria de ter. E se você não tem plano de saúde, a minha recomendação é que você faça uma pesquisa e você se programe para que você tenha esse plano de saúde. A gente sabe que o plano de saúde no Brasil, né, assim como em outros países, custa muito caro, né? E a saúde pública ela pode sim atender, mas
Se você precisar de um serviço, né, com uma certa urgência, ou você se programar para que você tenha um acompanhamento mais de perto ali em relação aos exames da criança, é recomendado que você faça um plano particular. A gente sabe que pessoas que trabalham às vezes têm os planos de saúde que são oferecidos pelas empresas, e as pessoas que não têm esse plano de saúde vão precisar de um, né? Então por isso que é importante você se programar, pesquisar e durante a aquisição do plano de saúde existe uma carência. Então se a mulher está grávida e ela vai precisar fazer o parto num sistema privado, é importante que você veja se o plano de saúde vai atender. Porque dependendo da carência, o plano de saúde não vai atender a sua companheira no tempo hábil. Então é importante que logo no início você pesquise e veja se o plano de saúde atende, né, a sua necessidade e se também ele atende ali de repente a sua região, porque às vezes o plano de saúde não atende a sua região. Então é importante fazer uma pesquisa e, dentro do possível, se programar para que vocês tenham um plano de saúde, principalmente o bebê e a mãe. E aí, pessoal, depois do nascimento, né, eu pretendo voltar a falar sobre esse tema mais pra frente, né, porque depois do nascimento a gente sabe que tudo muda novamente, né, às vezes a gente tenta fazer um controle ali das coisas e a gente sabe que depois a coisa sai um pouquinho dos trilhos, mas claro que a ideia é a gente sempre tentar manter as coisas dentro de um controle para que a gente não se perca aí nas finanças. E em relação ao filho, a gente sabe que existe o pré-natal, como eu já falei, depois o nascimento. E nesse período de pré-natal, né, que antecede o nascimento, a gente já tem que começar sim a pensar na nossa organização financeira. Então, se você tem a sua experiência, se você quer relatar, deixa aqui nos comentários, tá bom? Ou deixa a sua pergunta e de repente a gente pode trazer a sua pergunta para um outro momento, para uma outra oportunidade, tá bom? Peço então para você compartilhar, se inscrever no vídeo, né? É muito importante a sua participação para que a gente continue aqui falando sobre paternidade, tá bom? E peça aí para os amigos, enfim, convide os amigos, na verdade, a participarem, né? Porque é muito importante mais pessoas, a gente agregar um número maior de pais a participarem do grupo. Quanto mais pais, mais experiências e mais a gente pode melhorar no aspecto aí da nossa vida e da nossa vida com os nossos filhos, tá bom? Então, obrigado aí pela participação, por terem visto o vídeo até agora e deixe aí seu comentário, sua curtida, tá bom? Conto com vocês. Um abraço!